há lugares que não se explicam. Sentem-se. Hoje o Planeta Mulher vem até São Bartolomeu dos Regatos, uma terra moldada pela água, pela fé e pela força de suas gentes. Quando dizem que os jovens estão pouco atuantes nas freguesias, eu fico logo a pensar quando eu vou chegar numa nova freguesia. Mas a Neuza Silveira está aqui para dizer para a gente precisamente o contrário. Porque você tem ali vários jovens, não é isso, Neuza? Sim. Você é coordenadora do grupo de jovens aqui de São Bartolomeu dos Regatos. E o que eu achei mais interessante, quanto tempo mesmo que a Neuza tem só com o grupo de jovens? Eu estou há 18 anos. Começou com 1 ano. No grupo de jovens. Não, era bom, não, já vai. Os anos, mas já sei. 18 anos Sim. é uma vida de quê? O que se aprende com um grupo de jovens em 18, quase 2 décadas? Vou falar para a minha experiência eu não sou desta freguesia, não sou natural de São Bento. Os meus pais escolheram esta freguesia para morar. E sou sincera, eu saí de São Bento com 10 anos, tinha lá as minhas amizades. Uma época assim que a gente está se tornando mocinha e então, tudo, não é? Cheguei cá, eu não conhecia ninguém e fiquei fechada ali no meu mundo e propuseram para ir para o grupo de jovens, para entrar. Ao princípio fiquei assim meio receosa, porque não conhecia ninguém, mas foi o melhor que eu fiz. Eu costumo dizer que foi a minha segunda família. Que engraçado. É no momento em que falamos tanto de solidão, de crianças e adolescentes que andam com ansiedades e com medos antissociais, tem opções. Tem. Não é? Tem. E um grupo, eu quero até que você fale sobre isso, Neuza, porque muitas vezes, até muita gente que está nos ouvindo lá em casa, deve pensar, um grupo de jovens é aquela coisa muito chata, que é só rezar, e isso não é para jovens. O que se faz e como se vive um grupo de jovens? Nós temos dinâmicas, falamos de vários assuntos, sobre droga, os assuntos da atualidade, e também participamos no Dia Mundial da Juventude. Fazemos também as nossas sessões de espiritualidade, que é o tal, como a Cristina estava a dizer, o estar em silêncio, o estar com Deus. Sim. E o tentarmos pôr no lugar do outro. E o estarmos ali todos a desabafar os nossos problemas e tentarmos ajudar uns aos outros. Não é? Também rezamos. Sim. Mas não é cansativo. Não, até porque a presença de Deus, o falar sobre a Bíblia e Jesus, não tem que ser cansativo. Não tem que ser cansativo. Não é? Pelo contrário, ele veio para nos trazer alegria, para nos trazer reflexão, para trazer... Eu fiz uma pergunta para a Cristina que eu vou repetir para você, se você me permite. Sim. O amor, a fé também se ensina. Você, nesse seu percurso, você percebe que muitas vezes uma pessoa chega com algum tipo de atitude e aprende-se a ser bom também? Sim, sim. Acredito que sim, porque nós, nesses momentos de espiritualidade, o estarmos ali todos a conversar e a falar de um problema, damos a nossa opinião e às vezes nós não somos todos iguais, cada um tem a sua opinião. E aí nós vemos que a opinião do outro, nós vemos que não é a mesma que a nossa, mas compreendemos. E aí, daí já uma nova valência, que é o respeitar, independente de não ser igual. Não ser igual, não somos todos iguais, claro. E nem devemos ser, todos nós temos a nossa personalidade e a nossa opinião. E é o saber respeitar e acredito que sim, que nós consigamos ensinar o amor e a fé aos nossos jovens. Eu sou suspeita porque eu sou muito... eu tenho muita fé e desde sempre, até no Brasil, e trouxe isso para cá quando conheci o culto do Espírito Santo. Então minha vida transformou mesmo, foi como se fosse um chamado. Agora, viver num lugar onde a religiosidade e a fé, vamos chamar mais de fé, é tão forte, nos dias que se seguem, é mais difícil ou é mais fácil
trazer as crianças para esses assuntos? Eu acredito que que seja fácil, trazendo dinâmicas em que elas, uma brincadeira, mas no fundo estamos a ensiná-las o religioso. E você acha que a própria dinâmica da comunhão e da catequese, no caso, da catequese e dos grupos de jovem, que é quase uma continuação uma coisa da outra, você acha que mudou ao longo dos tempos, desde quando você entrou, e se sim, como? Pois, assim, antigamente, eu ia, quando tive catequese, era o catecismo, seguíamos o livro, era muito rigoroso. Agora já não, as catequistas já arranjam dinâmicas, há uma atividade no ar livre, já arranjam jogos. Sim. E nós no grupo de jovens também fazemos a mesma coisa com os jovens. Porque vamos ser realistas, se for só rezar, é necessário rezar, claro. Mas se for só ali... Existem muitas formas de manifestar o amor de Deus, sim, não é? Até mesmo cantar e tudo mais? Sim, e de cativar e... Agora vamos só para a gente terminar essa entrevista, que o meu chefe já anda ali me mandando uns recadinhos. Como seria a nossa vida sem a fé nos dias que se seguem? Vazia. Muito vazia. Melhor. Minha querida, muito obrigada. Obrigada, eu. Muito obrigada. Obrigada. Veja o que nós fomos encontrar aqui em São Bartolomeu dos Regatos. Fé, amizade, alegria, o servir. As pessoas que têm consciência de que o servir à sociedade, se calhar, é muito mais importante do que viver grandes festas e grandes sonhos durante o mundo. Afinal, nós somos seres sociáveis. Nós voltamos daqui a pouco com mais uma entrevista aqui, diretamente da freguesia de São Bartolomeu dos Regatos. Marta Macedo veio falar sobre o grupo folclórico aqui dessa freguesia. E na verdade, algo que fala muito sobre a freguesia, não só agora, mas como é que a freguesia se comportava, se vestia antigamente. Marta, seja bem-vinda ao Planeta Mulher. Obrigada. Sabe que é uma parte muito importante nossa quando a gente fala com os grupos folclóricos, e já aproveito para agradecer que nós estamos sendo recebidos aqui na sede, que vocês também frequentam muito esse lugar, não é? Isto aqui é o Núcleo Museológico da Freguesia. Atualmente o Grupo Folclore faz aqui uma exploração, é tipo um acordo, um protocolo que fizemos com a Junta, no sentido de dinamizar este espaço. E também, de alguma forma, depois conseguimos ter alguma verba para também ajudar o Grupo Folclore naquilo que é necessário. E então aí este acordo e fazemos algumas atividades aqui, já fizemos vários workshops, utilizamos ali o forno, fizemos o workshop de pão caseiro. Uau! O último foi em novembro, fizemos um workshop de escaldadas do tempo do pão por Deus, de forma também para dinamizar e chamar as pessoas a ver o que era o mais antigo e aproveitar que o núcleo museológico tem aquele forno que está ótimo e que dá para fazer essas coisas. E também resgatar, né, o que é do o que era o mais antigo. Mas o folclore, na realidade, é mesmo isso, é mostrar as tradições e o nosso grupo aqui, na realidade, mostra o que era muito aqui a nossa freguesia, que era conhecido na altura pelo vinho cheio do pesqueiro. Sim. E o nosso grupo, o nosso tema é o vinho. E em que os nossos adereços os trajes e os trajes têm a ver com a vindima. Sim. E tudo isto faz parte desta tradição que a gente tem que levar, porque cada vez mais se não for os grupos folclóricos, o que é de antigamente, a gente vai perdendo tudo, né? Vai-se perdendo, sem dúvida. Aliás, eu acho que esses grupos folclóricos têm aqui uma responsabilidade enorme, e se todas as pessoas soubessem da importância,
todas as pessoas prestigiariam muito mais onde vocês vão, falaria muito mais, apoiaria muito mais, porque mesmo esse espaço aqui, nós temos algumas imagens aí, tá um espaço maravilhoso e que a gente olha hoje, é impensável a gente ver alguém vestido, por exemplo, com um desses trajes. Sem dúvida. Mas só tem 30, 40 anos que essas pessoas vestiam assim, não é? O nosso cenário, por exemplo, muito bem adequado. Muito bem adequado. Você consegue explicar pra gente o que é isso aqui? Sim, do vinho, aqui era né? onde se coloca as uvas, depois de amassadas, para depois, isto é a prensa que vai prensar as uvas e que depois fica aqui 1, 2, 3 dias até que depois sai o vinho, não é? Sim. Fica... na realidade, é aqui que se coloca depois de amassadas para depois chegar ao final, final, faz não é? parte de todo o processo. Sim, sim. Mas até onde vocês já chegaram? Porque eu sei que vocês já fizeram viagens. Sim, sim. É assim, o nosso grupo foi fundado a 26 de outubro de 1976. Nós estamos, este ano vamos fazer 30 anos. Já fizemos vários intercâmbios. Logo após ter sido fundado em 1977, nós fizemos a nossa primeira viagem à Marinha Grande. Já fizemos várias viagens no continente. Já fomos à Maia no Porto, já fomos a Santo Varão em Coimbra, já fomos a Torres Vedras, mais recentemente em Aroca, e este ano temos um intercâmbio para Marco de Canaveses. Uau! Levou muito longe o nome de São Bartolomeu dos também Regatos. Já fomos à Madeira uma vez e aqui nos Açores já fomos às Flores, já há bastante tempo, e a São Miguel. Ou seja... É sempre muito importante, Sim. É muito giro, porque a gente, quando vai a estes intercâmbios e estes festivais, nós vamos atuar com outros grupos, principalmente no continente, que não tem nada a ver com a nossa tradição. Não, né? E com as nossas danças, com as nossas músicas e com aquilo que nós cantamos. E vocês trocam impressões, vocês falam... Sim, sim, porque a música e tudo o que é do continente não tem nada a ver com a nossa música, a nossa melodia. Sim. E eles gostam muito de ouvir a nossa melodia. Infelizmente, cá nos Açores e na ilha, as pessoas já não dão tanto valor quando um grupo folclore vai atuar uma freguesia. Mas na realidade, nós somos muito apreciados para aqueles que vêm de fora. Quando estamos a atuar, são turistas e os imigrantes. E quando vamos também, porque as nossas danças, os nossos cantares e a nossa melodia é totalmente diferente deles. Nós só utilizamos a nossa viola da terra e que é única, a viola que são a viola cá da Ilha Terceira tem 15 cordas. Tem 15 cordas, sim. Ou seja, é única até nos Açores, porque as outras... Como é que as pessoas reagem quando veem? Porque eles ficam impressionados a olhar para aquilo e até acham muito interessante, porque são tantas cordas e como é que se consegue tocar. Porque as outras ilhas são 12 cordas e é tocado diferente, muitas delas toca-se com este dedo, enquanto que toca-se assim com este, e são 15 cordas que não há no mundo, senão aqui na Ilha Terceira, a viola da terra, que é muito nossa e que as pessoas quando veem gostam mesmo de apreciar e principalmente as modas mais lentas. Podem ser que elas são dançadas mais lentamente, mas são as mais bonitas de se ouvir. Os olhos pretos, uma lira, e que são tão bonitas e que são tão nossas. São tão nossas, e que você continue, você e todo o grupo, continue com esse trabalho e que não deixe nunca morrer, porque o folclore de cada lugar é a maior riqueza que tem. Sem dúvida, é uma riqueza social e que deve sim continuar. Obrigada por vir aqui partilhar conosco, obrigada por continuar esse trabalho e que vocês consigam trazer mais pessoas mais jovens para que esse projeto que os jovens nunca morra. Consigam aderir, porque cada vez mais é difícil conseguir convencê-los a vir para um grupo folclórico. Não é fácil. Então vamos terminar essa entrevista olhando para essa câmera e convidando pessoas para vir para cá, para esse grupo? Sim, seja em São Bartolomeu, seja em outros grupos que há na ilha, os jovens são muito importantes cada vez mais tentarem aderir às nossas tradições,
porque cada vez mais eles, por exemplo, eles gostam muito de uma filharmónica, porque se calhar é diferente, e a gente encontra as filharmónicas com muito jovens, mas a nível do folclore eles já não conseguem aderir tão facilmente. E temos essa dificuldade, por isso fica aqui o apelo a todos aqueles que gostavam de experimentar, seja a dançar, seja a tocar, seja a cantar, que venham para um grupo folclore, e o grupo Folclore São Bartolomeu está aberto a quem quiser participar. Marta, muito obrigada por estar conosco. Foi maravilhoso conhecê-la. Obrigada. Nós voltamos já com muito mais entrevistas, e vocês não se esqueçam que nós aqui do Planeta Mulher vamos em todas as ruas, as canadas, trazer para vocês o melhor dos Açores pelas vozes das mulheres. Nós voltamos já. Anabela Mancebo é uma filha aqui de São Bartolomeu dos Regatos, e ela desde muito pequenina já era uma cantora. Mas atenção, que ela continuou durante toda a sua vida com essa mesma missão e amando sempre a música. E ainda hoje ela é responsável pelo coral, certo, Anabela? Certo, exatamente. Já sei que você é uma grande dinamizadora desse coral aqui na freguesia, e além de ser uma pessoa muito querida também aqui dessa freguesia. Mas vamos começar a história lá atrás? Tá bem. Que história é essa aqui? Que eu fiquei completamente apaixonada nessa menina. Bom, quem é? Eu tomei a liberdade de trazer estes discos porque, pronto, também tendo em conta que vai haver uma homenagem ao meu pai no próximo sábado, e que eu tenho estado à volta desta história toda e do meu percurso na música. Eu acho que tem que se falar do princípio, ou seja, eu tinha 6, 7 anos, comecei a cantar nas festas da catequese, precisamente. Certo. E o meu pai achou que eu tinha talento e foi-me ensaiando com as modas regionais, pronto. E a partir daí eu fui fazendo algumas atuações nas freguesias. Aqui a primeira atuação assim ao vivo que fiz foi na Festa do Pesqueiro, que é uma festa que ocorre aqui no final de setembro, no final do verão, pronto. E efetivamente, a dada altura, além das atuações ao vivo, fui também fazendo alguns registros, nomeadamente estes que a Claudine está a mostrar, pronto, alguns discos foram a solo, outros com cantadores na altura, cantadores ao desafio, que cantavam comigo desgarradas, que eram escritas de propósito por eles. É que eu olho uma coisa dessa, há mais de 40 anos, a gente fez as contas aqui na pré-entrevista, 48 anos exatamente. Atrás. E você era uma criancinha, mas estão todos completamente abaixados e concentrados em você. Você era uma figura muito central aqui também, né? Sim, é claro que a centralidade disto tudo tem que ser posta no meu pai, que foi um grande dinamizador e que fazia os contactos com as empresas discográficas, fazíamos os contactos também com o Rádio Clube para pedir se podíamos gravar lá, fazer as fotografias, portanto, era toda uma indústria discográfica à sua altura. Portanto, à sua altura, sim. Era definitivamente nessa época uma menina, e o seu pai também eram muito de vanguarda, eram pessoas que estavam muito à frente do tempo, porque era uma época que as crianças nem sequer iam ia para arte, mas não assim, aqui está tudo muito bem organizado. Como é que você se sentia? Eu gostava. Era? Por outro lado, também às vezes na escola enervava-me um bocadinho, porque, pronto, lá está, não havia redes sociais, mas havia as festas e quando eu ia cantar nas festas, Anabela Mancebo. E a dada altura na escola brincavam, Anabela Mancebo. Lembro-me uma vez de um rapaz que me estava a tirar o juízo já há bocado, eu virei para ele, dei-lhe uma bolacha e depois larguei-me a correr para a casa de banho das raparigas, que era o único sítio onde ele não me podia apanhar. Mas pronto, fui passando, fui pondo, quer dizer, era mais o benefício e o gosto que eu tinha do que propriamente aquilo que não corria tão bem. E depois, a dada altura, por volta aí dos 11, 12 anos, claro, com a mudança da voz, porque eu cantava tudo muito agudo, mesmo muito agudo. E na altura havia uma professora de canto que, quando ouvia, portanto, porque o meu pai mandava sempre os discos para as rádios, e ela, quando me ouvia cantar, ficava horrorizada, porque aquilo era tudo muito agudo e tudo muito era esganiçado, mas ao mesmo tempo era afinado, mas era num registro que se via que eu estava a fazer esforço. E ela, a dada altura, falou com o meu pai, e o meu pai, pronto, nós fomos ao conservatório para falar com ela e saber se eu gostaria de aprender a colocar a voz, etc. E isto eu tinha aí à volta de 11, 12 anos. Era quase aqui.
Certo, isso foi o último. Esse foi o último? Esse foi o último. Houve aquele do sismo, portanto, entretanto, houve o sismo em 80, portanto, tinha 11 anos. E depois inscrevi-me no conservatório, que na altura ainda não era permitido, senão por volta dos 16 anos. Sim. Mas efetivamente inscrevi-me no conservatório e comecei com 11, 12 anos na tentativa de ter mais cuidado. Sim. E foi quando abandonei os palcos, digamos assim. Sim. Ou seja, comecei a estudar piano, estudei canto e fiz um percurso de estudos na música. Certo. Que depois, mais tarde, prossegui a nível do continente. E pronto, e é aí que entra depois a minha formação, a formação musical, que eu tirei, que eu estudei em Lisboa, fiz o curso de formação musical e depois quando regressei, pronto, comecei a fazer um percurso nos coros, nomeadamente o coro da AMIT, onde cantei muitos anos e depois onde dirigi também. Atualmente canto no coro da Terra Chã, no coro Tibério Franco. E para além disso tudo, como disse no início, no grupo coral de São Bartolomeu, onde já toco e ensaio há uns 40 anos mais ou menos. Com interrupções, peço desculpa. Claro que sim. Se nós pudéssemos definir como é que essa freguesia moldou a Anabela em relação à música, o que você diria? Pronto, faz todo o sentido, teve um papel muito importante na minha formação inicial, quer dizer, o gosto pelas modas regionais, apesar de nunca ter estado no grupo, porque o grupo quando se fundou, eu tinha acabado de chegar de Lisboa, portanto eu não estava assim com muita disponibilidade. Mas teve muito impacto. O meu pai fez parte do grupo, a minha irmã também fez parte do grupo. Aliás, esta roupa era a roupa que ela da sua mãe? A minha irmã. Da sua irmã? Era a roupa que ela usava no grupo. E teve esta formação ao nível que foi uma formação muito autónoma em termos do próprio grupo coral. Lembro-me na altura, a primeira vez que eu toquei foi numa missa de Espírito Santo. Um senhor de Santa Bárbara, que por acaso faleceu há pouco tempo, o Sr. António Mendes, ensinou-me como é que se fazia os acordes, etc. E pronto, e foi a primeira vez que eu toquei. E depois criei o gosto claro que hoje em dia nós temos muito poucos elementos, mas eu penso que isso é um problema que se passa em todas as instituições. É verdade, exatamente. É verdade. E vamos fazendo o que podemos, quer dizer, não temos grandes ambições, no fundo o nosso papel é ajudar a rezar, é o que eu digo sempre. Sim. Quando às vezes no final das missas as pessoas dizem, olha, gostei, diz pronto, se ajudou, é isso que nós pretendemos. Isso é maravilhoso de ouvir. Então vamos terminar a nossa entrevista, eu posso fazer um desafio rapidinho? Sim, senhora. Em uma palavra, o que é a música para a Anabela? É vida. E o que é a freguesia de São Bartolomeu? É vida também. Olha, tinha alguma forma melhor para eu terminar essa entrevista? Não tinha, Anabela. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada por contar essa história linda e rica. Muito obrigada mesmo. Olha, essa entrevista, por mim, não terminava. A gente continuava aqui, porque eu bem sei que a Anabela tem muito mais histórias para contar. Mas assim, é bom que ela volta de novo no Planeta Mulher. E nós voltamos daqui a pouco com muito mais entrevistas, diretamente de São Bartolomeu dos Regatos. Até já. Dizem que uma sociedade que cuida e olha com bastante atenção para os idosos é uma sociedade sempre um pouquinho mais justa. E é sobre isso também que a Jacinta Santos veio falar conosco aqui. Seja bem-vinda, Jacinta, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Bom, eu acho que você tem aqui uma responsabilidade acrescida, porque eu trabalhar com um grupo tão especial como o da terceira idade, que precisa de tanta atenção e ao mesmo tempo ser um grupo tão grande, são basicamente quase 40 inscritos, não é? Sim, sim. Como é que é esse dia a dia a trabalhar com esses idosos aqui na freguesia? A gente reúne-se só à quarta-feira. Sim. De 12h30 às 4h30. Agora o horário de verão é da 1 da tarde até às 5h30. É mais alargado. E temos o transporte que a Junta é que nos fornece, que vai com a sua carrinha e vai uma voluntária para ajudar, porque há certos idosos que precisam de ajuda. Sim. Para subir para a carrinha, ajudamos e depois fazemos-lhe o lanche. E já sabe que os idosos estão sempre à espera daquele dia para saírem, porque tem muitos que estão isolados em suas casas. Aliás, esse é um momento em que se fala muito em solidão, sobretudo a terceira idade, e quando a gente percebe trabalhos como esses,
que a Jacinta falou muito bem, é um dia por semana, mas é um dia que eles, se calhar, se arranjam todos para sair de casa. Estão só à espera daquele dia para sair. E o que eles fazem lá? Agora jogam, que eu já sei. Estou ali há 16 anos que eu entrei para ali. Tinha algumas que faziam rendas, trabalhos. Sim. Porque a gente faz trabalhos, colchas, abafadores, e depois a gente consegue vender. Mas agora elas querem jogar. Olha, discretas. Hoje tinha algumas 6 ou 7 mesas a jogar. Uns jogam à marralhinha, agora gostam muito de jogar à marralha. Outros jogam às cartas. Tinha outras a jogar ao dominó. E depois é assim, elas gostam muito de ir para ali jogar e passam ali à tarde. Sabe que ainda essa semana eu vi algo muito revelador sobre a nossa sociedade, que comentavam sobre os homens que ficam na praça a jogar cartas e jogar qualquer tipo de jogos. E perguntavam, onde estão as mulheres que não estão na praça a jogar? Por que só se tem homem? E é precisamente por isso, porque as mulheres da mesma idade daqueles homens estão ainda em casa a cuidar da comida para que os homens daquela idade possam estar ali a jogar. Você concorda que esse momento também para elas é um momento de autoajuda e de olhar para si mesma? É de sair e convivam e falem umas com as outras. Elas gostam muito quando chega a quarta-feira. Não vão jogar na praça, mas jogam ali. Elas ali jogam. Porque a gente temos mais senhoras que senhores, temos poucos homens. Pois, isso significa que é importante para elas. É muito importante para elas. E depois a gente faz o bailinho de carnaval. Sim. As que podem saem, as outras não saem. Sim. A gente festeja as festas quase todas. Fazem aqueles passeios. Faz o São Martim. Sim, tem estes passeios que a Câmara também nos ajuda nesses passeios. A gente festeja o São Martim, festeja as festas todas. E depois estão assim integradas. Você já está ali há 16 anos, como disse muito bem. O que você percebe da mudança de 16 anos para hoje? Creio que o próprio comportamento desses idosas deve ter mudado muito. Elas sempre gostaram de jogar as cartas, só que tinha muitas que davam trabalhos e que faziam. E agora já, se a gente resolve a fazer um abafador, algumas ainda que cortam, mas já não é muitas. Elas agora estão muito no jogo e mais para se distrair nisso. E isso é bom? Para elas é muito bom. Eu acho que é também para toda a sociedade, se a gente pensar bem, não é? Eu acho que sim. Como é que se vive a cuidar, a trabalhar, a conviver com essas pessoas que têm um pouco mais de idade? Depois tem outras experiências e depois a gente também aprende certas coisas com elas. A gente começa a refletir como será quando a gente chegar lá? Você sente isso, Jacinta? Talvez. Não sei se, talvez já tenha alguém que nos ajude também. A gente espera que sim. Sobretudo nessa sociedade em que nós vivemos, que nós vamos chegar daqui a 10 anos idosos cuidando de idosos. Isso é um fato, isso é estatístico. Faz a gente repensar sobre como nós vamos querer estar quando passarmos dos 70 anos, por exemplo? Pois a gente não sabe o que é que vai ser. A gente espera que tenha alguém que olhe por a gente, mas vamos já ver. Entregar nas mãos de Deus. Entregar nas mãos de Deus. Sim, sim. Jacinta, muito obrigada por ter vindo aqui partilhar essa experiência conosco. Obrigada pelo seu trabalho e um bem-aja. Obrigada. Nós voltamos já com muito mais aqui diretamente da freguesia de São Bartolomeu dos Regatos. Até já.